10.10, só para vocês terem voltar, né? Ao ocorrer uma não conformidade, a organização deve tomar uma ação para corrigi-la, lidar com as consequências, incluindo mitigar os impactos ambientais adversos e avaliar a necessidade de uma ação para eliminar as causas da não conformidade. Analisando criticamente a não conformidade, determinando as causas, enfim. Né? E aqui, não esquecer, analisar a eficácia de qualquer ação que foi tomada. Existem várias ferramentas, obviamente não vou falar de todas elas, mas vai desde brainstorm, né, tempestade de ideias, a folha de verificação, gráficos, distribuição de frequência, Pareto, tem muitas ferramentas. Ferramentas que até o pessoal da engenharia de produção, eles têm cursos mais específicos, né, para tratar disso. Mas existe sim muitas ferramentas para isso que também, no nosso caso, pode ser facilmente implementadas no contexto de sistema de gestão ambiental. Professor, posso fazer um Pois não, comentário? pois não. Eu tô achando muito incrível, porque eu fiz o curso de Greenbelt, na metodologia DMAIC, Uhum. e é muito legal, porque a gente consegue, por exemplo, com os dados históricos, a gente consegue analisar no Minitab se as variáveis possuem correlação ou não. E toda essa parte, assim, dessas ferramentas é muito incrível e eu super recomendo o pessoal a dar uma procuradinha aí, porque vale muito a pena. Sim, para sistema de gestão vale muito a pena. Tanto é que na semana que vem, quando a gente for ver sistema de gestão integrado, pelo menos muitas empresas que eu conheço, eles fazem saúde e segurança junto com o meio ambiente. Não só os aspectos das normas, eles acabam conversando em muitas frentes, muito mais até que a gente imagina, mas também, Ruth, você tem aspectos ambientais, as ferramentas elas são muito parecidas, então pode ser utilizado em muitas coisas, né? Mas assim, aqui tem uma classificação até para que servem essas ferramentas, né? Então, tipo, brainstorming ele é muito utilizado para identificação de problemas, a parte de análise do problema tem diagrama de causa e efeito, o plano de ação, a ação que você deve fazer, o 5W2H, a gente vai ver daqui a pouco. Mas não vou passar por todas essas ferramentas, tá? Nem temos tempo hábil para isso, mas só algumas dicas para vocês, né? Brainstorming ou brainstorming, que eu já vi as duas formas, vocês devem saber o que é. É uma rodada de ideias. Né? Busca sugestões. Você pode utilizar o brainstorming para você delinear plano de ação coletiva, para você discutir até qual que é a correção imediata, para você discutir a causa raiz, mas é uma rodada de ideias. Não necessariamente, eu vou fazer essa ferramenta ou essa. Não, pode ser em conjunto. No brainstorming pode sair um Ishikawa, por exemplo. No brainstorming pode sair um 5W2H. Né? Mas é uma rodada de ideias, é uma coisa usada para gerar ideias rápidas, em quantidade. Né? A sessão deve propiciar um ambiente adequado para o processo criativo. Então é muito importante, principalmente se vocês já tiverem numa posição de liderança do brainstorming, não rir, não criticar ou elogiar ideias. Isso aqui é bom falar porque isso daí acontece. Né? Não fazer gestos de reprovação, não julgar. Você vai estar trabalhando com pessoas, e pessoas são bichos muito complicados. Né? E muitas vezes, você vai rodar um brainstorming, ou você é instigado a rodar um brainstorming com o pessoal do chão de fábrica. Né? E tem uma variedade muito grande. Às vezes a pessoa é muito tímida, às vezes a pessoa fica com certo receio de falar o que ela acha. Né? O cara trabalha 60 anos na empresa, fica com receio porque o chefe dele que está... Então, criar um ambiente adequado, valorizar a opinião das pessoas. Né? Logo depois disso, organizar as ideias no processo e tentar achar a convergência. Existe o diagrama de Pareto, ele é muito utilizado, principalmente no caso aqui eu estou dando exemplos de... você tem uma folha de verificação, mas são peças, né? Então, são peças com defeitos. E quais são os defeitos verificados nas peças? Desde deformação, porosidade, né? Muita análise de qualidade, de sistema de gestão da qualidade aqui. Né? E depois você faz o diagrama de Pareto, nada mais é do que uma curva acumulada de probabilidade de ocorrência. A deformação é o principal delas, né? E aí você chega até... Você vai... Né, fazendo um ranqueamento, né? Qual que é o segundo maior defeito, terceiro e tal. Né? E esse é o diagrama de Pareto, você consegue hierarquizar qual que é as causas principais. Né?
Então, você chega à seguinte conclusão, não é o caso aqui, mas você chega à seguinte conclusão, por exemplo, olha, se eu resolver esses dois problemas aqui, ó, de deformação e risco, eu estou resolvendo 56% dos problemas da minha peça, ou das minhas peças. Isso aqui pode ser utilizado também, não é muito comum, mas pode ser utilizado também, não consigo pensar no exemplo, mas em alguma questão de aspecto ambiental aqui. Certo? Professor, Pois não. normalmente o pessoal fala que 80% dos problemas estão em 20% das causas. 80, sim, e você vê isso pelo diagrama de Pareto, né? Isso, né? Aqui Você a vê gente está falando de duas causas de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Duas causas de 8. Né? Então, de 25% dos problemas, você está achando 56% das causas. É isso mesmo. Diagrama de Pareto, não vou entrar em detalhes, mas muitas vezes ele é proveniente de um brainstorm ou de uma folha de verificação, coleta de dados, né? Definir um padrão de comparação mensal, número de vezes, no caso aqui foi, deixa eu voltar aqui, número de vezes, né? E aí você vai marcando os skins. O diagrama de Pareto ele é muito importante ele é muito importante quando você tem coleta de dados, certo? Existe o método dos 5 porquês, isso aqui é um caso clássico que eu peguei na época de um livro, né? Veja que interessante. Vocês viram lá, Ruth? A gente viu o 5 how, não, o 5W, né? É, E 5 o, porquês, 2H. Uhum. isso, em português dos Hs. É. Isso, exato. Esse aqui é o método do 5W, né? 5 porquês. Cara, isso daqui, se você fizer no dia a dia, é uma coisa meio que baseado no Pareto, né? Que 90, 100% aí das causas vai estar aí nos primeiros 5 níveis de questionamento. Seria mais ou menos isso daí. Olha a situação que nós temos aqui. Em uma praça dos Estados Unidos havia uma série de monumentos. Um monumento específico de Abraham Lincoln despertou a atenção da equipe responsável pela preservação da praça. Esse monumento estava se deteriorando muito mais rápido que os outros. Então, todos se reuniram e começaram a discutir o problema. Fizeram um brainstorm. Só que, de novo, aqui é um brainstorm, digamos assim, direcionado. A primeira pergunta que fizer, por que o monumento está se deteriorando mais rápido que os outros? Resposta, porque ele é limpo com mais frequência. O comentário do grupo é, então vamos diminuir a frequência da limpeza. Aqui é aquele grupo, ó, a ação, a correção, ao invés da ação corretiva. Segundo porquê. Por que o monumento é limpo com mais frequência? Porque nesse monumento há mais dejetos de morcegos. Vamos adiante. Por que tem mais dejetos de morcegos naquele monumento? Porque há muitos morcegos ao redor do monumento. Aí, a tentaçãozinha, né? Vamos colocar um espantalho próximo do monumento. É aquela ideia que vocês vão viver muito isso daí de resolver logo o problema. Indo um nível além. Por que a grande quantidade de morcegos próximo ao monumento? Porque há muitos insetos em torno do monumento, atraindo os morcegos. Mais o grupinho lá. Vamos aplicar inseticida e acabar com os insetos. Quinto por quê? Por que há insetos em torno do monumento? O tipo de iluminação atrai os insetos em torno do monumento. No quinto por essa é a causa raiz. A causa raiz não é a limpeza com frequência. A causa raiz não é o número de morcegos. A causa raiz não é porque os morcegos eles têm diarreia todo dia. A causa raiz não é porque tem muitos morcegos ao redor. A causa raiz é porque existe uma lâmpada perto do monumento que atrai muitos insetos, muitos morcegos. Eles comem bastante, ali eles usam como banheiro mesmo, tem que limpar aquele monumento mais vezes do que os outros. Aqui é um exemplo real, super factível, e no quinto porquê você acha a causa raiz. Aqui dá para a gente, de novo, né? Acho que já está claro para vocês, mas vale a pena comentar. Uma correção seria ou espantar os morcegos, ou colocar um espantalho, ou, enfim, não limpar com tanta frequência, deixar o Abraham Lincoln todo cagado lá, né? E isso daqui é uma ação corretiva. É atingir a causa raiz. Atingindo a causa raiz, ou trocar a lâmpada, o tipo de iluminação, vai ter menos insetos, vai ter menos morcegos, vai ter menos morcegos, cocôs de morcego no monumento, não vai precisar limpar com frequência, o monumento será mantido.
método dos 5 porquês. Isso aqui é um método muito utilizado. Não estou falando que ele é a salvação da lavoura, né? Mas ele é bem, de uma forma ou de outra, lembra um pouco, né, das experiências que tem aí na empresa, lembra um pouco a questão do Pareto mesmo, né? As 5 primeiras causas, elas já permitem a causa raiz. Existe uma outra ferramenta chamada diagrama de espinho de peixe, ou Ishikawa, ou de causa e efeito. A diferença esse diagrama, inclusive, ele pode ser preenchido através de um brainstorming, né? O que chama atenção, inclusive, que justifica o nome dele assim, é justamente porque você tem um problema e nesse problema você começa a achar as causas das causas desse problema, né? Então, por exemplo, pegando o exemplo anterior, né, nós temos aqui o monumento está sendo deteriorado por muito tempo. A causa primária, né, a gente tem que limpar ele todo dia, né? Causa secundária, por que tem que limpar? Porque tem muitos morcegos. Causa terciária dos morcegos, por causa dos insetos. Causa terciária, né, quaternária, por causa da iluminação. Então, a característica dele é porque ele é bem visual, né? Então, ele organiza a prioridade. Veja bem, no Ishikawa ele trabalha com a prioridade das causas e a profundidade das causas, e as causas das causas, trabalha com causa e efeito, e aí facilita identificarmos a causa raiz. Existe um modelo específico de diagrama Ishikawa, que é o 6M. Nesse modelo especial de diagrama, 6M porque tudo aqui começa com M, né? Ele meio que categoriza essas causas secundárias, né? Ou seja, existe um problema, né, ou uma meta, mas, enfim, estamos falando de problema aqui, né? Problema, tem um efeito, né? Sintoma, mas identificado e bem descrito o problema, quais poderiam ser as causas referentes aos métodos utilizados, ou a mão de obra, ou ao meio ambiente, ou a matéria-prima, ou aos materiais, ou as medidas, né? E para cada uma dessas linhas, que parece uma espinha de peixe mesmo, você vai colocando as causas, e talvez as causas elas começam a se repetir, e aí você acha a sua causa raiz, né? Aqui chama atenção da necessidade, acho que pelo menos tanto no brainstorming, quanto no Pareto, quanto na folha de verificação, né, junto com o Pareto, quanto nos 5 porquês, é muito importante. Muito importante. É a coisa basal de qualquer tratamento de problemas de não conformidades, é você descrever bem os problemas e as não conformidades. Deu pau nisso, galera? Esquece. Você vai começar a achar as coisas meio loucas. Entendeu? Então, diagrama de causa e efeito. Escrever o problema, né? Definir as possíveis causas por meio de brainstorming, folha de verificação, distribuir as categorias, distribuir os dados, por que isso acontece, né? O Ishikawa ele é muito bom porque você pode usar várias outras ferramentas, né, em cada uma daquelas espinhas de peixe, digamos assim. Observar as causas que se repetem, obter consenso do grupo. É muito importante em não conformidades, pessoal, você utilizar a equipe, né? Coletar os dados para determinar a frequência relativa das diferentes causas, e aí você tem a causa raiz. Outra ferramenta é o 5W1H ou 5W2H. Aí, Ruth, que acredito que você tenha visto, né? Pode-se utilizar esses dois... É esse mesmo? Pode-se utilizar os métodos, né, para gerenciar todo o tratamento. Eu tenho aqui, eu acho que esse 5W2H não é dos 5 porquês, tá? Não é dos 5 porquês. E esse 5W2H ou 1H, ele, digamos assim, é uma ferramenta utilizada para você trabalhar com toda a ação corretiva. Então, é o que deve ser feito. Provavelmente você já vai ter aqui a causa raiz, né, ou até a correção, talvez. Quando deve ser feito, onde deve ser feito, me desculpem aqui, por que deve ser feito, quem deve fazer, como vai ser feito e quanto vai custar. 5W2H. Né? Ou seja, o que deve ser feito é a descrição da não conformidade, o porquê, a causa raiz, o como, a descrição das ações, o onde é o setor, o quem, o quando, o quanto e assim vai. 5W2H. Essa é uma ferramenta muito utilizada, você pode inclusive implementar isso na empresa toda vez que você tem
você vai abrir uma ação corretiva, né? E assim, pessoal, existem, né, o último slide aqui, esse processo de solução de problemas. A gente deu exemplos bem pontuais, né, dos problemas lá da Kombi, da enfermeira que matou o paciente, né? Só exemplificando para vocês, mas a empresa, isso daí a norma pede, ela tem que ter um processo de solução de problemas, né? Como que as não conformidades são abertas, com quem eu falo, onde eu falo, enfim. Mas tudo vai partir, né, da identificação de um problema. Essa identificação do problema de uma não conformidade pode vir do dia a dia da empresa, pode vir de uma auditoria de terceira parte ou de uma auditoria interna. De novo, o sistema de gestão ambiental é um organismo vivo, né? Quando se abre uma não conformidade, você investigar essas características, analisar qual que é a causa raiz e abrir um plano de ação. E, de novo, né, o processo de solução de problemas ele acaba seguindo mais ou menos um PDCA. Na parte de planejamento está a parte de identificar problema, achar a causa raiz, bloquear as causas fundamentais ou imediatas, verificar se o problema foi resolvido na sua causa raiz ou apenas na sua causa imediata, e depois, como ACT, você padronizar, né? Você criar um procedimento novo, você treinar tais pessoas e assim por diante. Mas isso daí é um resumão, bem resumão, né, desse processo de solução de problemas, certo? Dúvidas, pessoal? Comentários? Não? Eu gosto muito dessa parte, só isso. Não, professor, tudo certo. Eu também fiz o Yellow Belt e é bem parecido mesmo. Qual que é a diferença de Yellow Belt para o Green Belt? É a complexidade. É a complexidade. Tipo, o Yellow é bem parecido com essa aula sua, só explica os métodos. Acredito que no Green tenha mais aplicação. Legal, legal. Muito bom. Mas No vocês não Greenbelt, a gente fez a aplicação num projeto real, num case real, utilizando as ferramentas, e aí é muito Minitab e análise estatística. Apanhei um pouquinho. Tá certo. Pessoal, então, olha, agradeço muito aí a atenção de vocês. Na aula de amanhã, nós continuamos com essa parte de não conformidades, mas tirando as ferramentas, a gente vai falar um pouquinho da norma 19.011, que trata de auditoria. Então, mostrar para vocês quais são as etapas comuns de uma auditoria, o que se espera de uma auditoria, como se faz uma auditoria, tá bom? Agradeço, então, muito aí a atenção de vocês e nos falamos